vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção do Plano de Estudo Tutorado, 7º ano, Ensino Fundamental, volume 2, de Língua Portuguesa. Vamos lá? Nessa correção, era importante ter conhecimento sobre o livro de uma escritora mineira chamada Carolina Maria de Jesus. Então, vamos fazer os exercícios. Número 1. Os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os e faça o que se pede. A. Meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Aqui fala sobre o sonho de Carolina Maria de Jesus. O sonho dela, como toda pessoa que passa por necessidades, era de ter uma vida melhor, de usar roupas. Quando ela fala que roupas de alto preço seriam roupas boas, não igual as roupas dela, que eram sujas, que eram muitas vezes rasgadas, que eram roupas moídas. E ela fala também sobre o sonho de morar numa casa confortável. Por quê? Porque ela morava em uma favela. E até hoje existem favelas que não são de alvenaria, Tem favelas que são construídas com papelão, com lona, com material que não é apropriado para uma pessoa morar, por não conseguir, manter um certo conforto, impedir de que a casa fique fria, a entrada de animais. Então ela sonhava em residir numa casa confortável. E outra, ela também não queria morar em favela. Vou falar um pouquinho de Carolina. Essa imagem foi tirada lá do Wikipédia sobre a biografia de Carolina Maria de Jesus. Então, o nome completo dela era esse, Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais. A morte dela aconteceu em 13 de fevereiro de 1977. Ela tinha 62 anos, ela morreu em São Paulo. A nacionalidade dela era brasileira e ela ficou conhecida mundialmente com sua obra Quarto de Despejo. E aí abaixo tem uma firma reconhecida, da Carolina Maria de Jesus, com a letra dela. Agora vamos falar um pouquinho sobre quem era essa grande mulher, chamada Carolina Maria de Jesus. Bom, atrevida, transgressora, terna e alegre, a Carolina multifacetadas, favelada, escritora, catadora de papel, compositora, que com sua escrita testemunhal deflagrou na sociedade brasileira que no final dos anos 50 experimentava um notável desenvolvimento econômico. A curiosidade sobre a vida na favela e, sobretudo, o espanto de como uma favelada virou escritora best-seller, com a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Com um texto extremamente atual, Quarto de Despejo mostra uma mulher à frente do seu tempo, militante da emancipação feminina, denunciante das mazelas da má distribuição de renda e da ineficiência dos governos. A sua literatura é instigante, traz na sensibilidade das suas palavras a capacidade de dar cor à fome.
Carolina Maria de Jesus certamente é um dos ícones do Brasil verdadeiro, da batalha diária, dos sonhos, da renúncia e do empoderamento. Enfim, um grande exemplo do pensamento social brasileiro. Esse texto foi extraído, lá do site onde fala Pensamento Social Brasileiro, tá bom? Como você viu ali, um pouquinho sobre a vida de Carolina, quem foi Carolina Maria de Jesus, o sonho dela foi realizado. Ela começou a escrever e suas obras foram descobertas, e foram publicadas, e a partir daí ela conseguiu realizar um sonho dela, que foi de sair da favela. Letra B. Faça como Carolina. Conte qual é o seu maior sonho. Bom, e você? Qual é o seu maior sonho? Seu projeto de vida? O que você sonha para o seu futuro? O que você deseja? O que você espera? Aonde você espera chegar? Coloque no papel. Essa resposta aí é pessoal. Letra A. Outro fragmento do livro Quarto de Despejo de Carolina. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. B. A leitura é um hábito constante em sua vida? Explique. Mas o gosto dela pela leitura fez com que ela escrevesse muito bem. Ela tinha o hábito de ler vários e diversificados textos. D. A leitura é um hábito que é constante em sua vida? Explique. Essa resposta também é pessoal. É para você dizer se você lê e se você lê constantemente. A. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Frases do livro Carolina Maria de Jesus sobre o tema fome. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tonteira do álcool nos impede a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia o meu diário. Tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Acho bobagem ficar rodando para aqui, para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Bom, Carolina faz várias citações em seu livro sobre essa questão da fome, da miséria, do povo morador de favela, as humilhações e sofrimentos que passam, esse povo que muitas vezes não tem voz, não tem forças para gritar, não tem forças para trabalhar. E é por isso que ela diz que é uma escravidão. A pessoa fica sem desejos, fica sem sonhos, fica sem poder tomar uma atitude, porque a fome, gente, quem passa realmente pela situação de fome, aquele que não tem um pão para comer, ele sente a pior das dores, que é a do estômago vazio, até que a morte possa o levar. Então, esse é um tipo de texto que vale a pena ser lido para que você possa refletir, para que você possa ser voz,
para que você possa agir a favor daqueles que sofrem esse tipo de miséria, esse tipo de preconceito social, esse tipo de esquecimento. Porque quando ela deu o título de um quarto de despejo, é a forma como ela se sentia dentro da favela, como um objeto esquecido dentro de um quarto de despejo, aquele objeto que não quer ser lembrado, que não tem uso, que não tem valor. Então, que você possa, como uma pessoa que exerce várias funções dentro da sociedade, meu querido aluno, não pense que você é futuro, você é presente. Se a miséria dos pobres não é causada pelas leis da natureza, que nos fornece tanta riqueza de formas de nos alimentar através dos animais, dos vegetais, do plantio do homem, mas se essa miséria é causada pelas instituições do nosso país, então nós temos culpa. Não vamos ser cegos para não perceber que o nosso próximo está morrendo de frio, de fome e de miséria. E nem podemos ser surdos para que não possamos perceber que esse é o tempo de ouvir, refletir e agir. Como você é uma criança ainda e você pode ajudar, não desperdice os alimentos. É grande os desperdícios que existentes na nossa casa. Nós jogamos muita comida fora, enquanto várias pessoas aí têm a falta desse alimento na sua mesa. Quando você for servir o seu prato de comida, sirva somente aquilo que você deseja se alimentar. Não desperdice, pense no próximo, naquele que está passando fome. Comente com seus pais que não é necessário que compre além do que vocês consigam consumir. E mais, esteja aberto para estar ajudando ao próximo, aquele pedinte na rua, aquela pessoa carente, que às vezes não é nem um miserável debaixo da ponte, às vezes é o seu vizinho, às vezes é o seu amigo, às vezes é o seu irmão. Porque a miséria, gente, ela é doída. Quando um filho pede um prato de comida para comer e o pai não tem o que oferecer. Então, nós devemos estar prontos para começar a agir do pequeno. A pequena atitude para ir para macro, para a maior atitude, que é exigir dos nossos governantes, na hora que eles estão lá no poder, que a lei seja cumprida, que a lei seja feita para beneficiar a toda a população, inclusive essa maioria que não tem voz, que é sofrida, que passa por esse tipo de situação. E a gente também deve pensar na hora de escolha, na hora que a gente vai escolher as pessoas que vão nos governar, porque são elas que podem fazer algo pelo nosso país. É por isso que é importante que você pense que você não é um futuro, você é um presente. Você está agora vivenciando as mazelas do nosso mundo. Você está agora ouvindo sobre o que acontece nas favelas, na parte do mundo em que as pessoas são marginalizadas. E que você tome uma postura, converse com seu pai, converse com sua mãe, converse com o seu vizinho. E não fique parado, não se cale. Seja a voz dessas pessoas que estão num quarto de despejo. Tá bom? Tá bom, meninos? Agora vamos para outra pergunta. Número 1. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Tu pra lá
tu pra cá. Autor Arthur Azevedo. Lousada, sujeito de meia idade, e Carolina, mulata gorda. Lousada. Ó Carolina, puseste ao sol a cartola e a sobrecasaca? Carolina. Sim, senhor. Lousada. Vai buscá-las. Carolina, trazendo os objetos pedidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Lousada. Vou à central receber o Pena. Carolina. Que Pena? Lousada. O futuro presidente da República. Carolina. O senhor conhece ele? Lousada. Se conheço, ora essa, tratamo-nos por tu. Carolina. Saia daí, seu Lousada, deixa de prosa. Lousada. De prosa? Como? Carolina. Faz 4 anos que o senhor foi à central receber o Rodrigo Arve. E também nessa ocasião me disse que tratava ele por tu. Lousada. E então? Carolina. Ora, naquele dia que a gente foi nas regatas de Botafogo, o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande barretada e ele nem como coisa e foi passando. Quá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Lousada. Estás enganada. O Chico não me viu. Nessas festas não vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. Então, quando ouve tocar o hino, é uma desgraça. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estava tocando o hino. Carolina. E o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Lousada. Não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Carolina. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Lousada. Já te disse que o hino, mas quando não fosse, esses homens, quando grimpam altas posições, esquecem-se naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, quem há de ser Cardoso da Botica? Ele e eu tratamo-nos por tu, não é? Pois bem, faze o Cardoso presidente da República e verás, se queres conhecer o vilão. Carolina. Sim, Cardoso da Botica, o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Arve não. Lousada. Ô mulher, o Chico e eu, no tempo da monarquia, éramos tu pra cá, tu pra lá. Carolina. Então, o Chico é muito ruim, porque o senhor ainda não tem um bom emprego, e não é por não pedir. Lousada. Olha, talvez ele não me servisse justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe do Estado estão sempre de mau partido, porque com os amigos não há cerimônias, e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, a estas horas estaria bem colocado. Carolina. Nesse caso, o senhor não arranja nada também com Pena. Lousada. Por quê? Carolina. Pois não trata ele por tu? Lousada. É certo, mas não há regra sem exceção. Deixe estar que logo, quando ele saltar do trem, hei de achar meio de lhe segredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueças de mim. Vocabulário de prosa, expressão popular que queira dizer não mente, não inventa. Cartola, chapéu alto como os dos mágicos, considerado muito chique, os homens usarem na época. Sobrecasaca, peça elegante do vestuário masculino. Era um casaco que se abotoava até a cintura com abas que rodeavam o corpo. Não se usa mais atualmente. Barretada, ação de tirar o chapéu e descobrir a cabeça para cumprimentar.
encalistrado, tímido, envergonhado. Grimpam, alcançar, sobem, escalam, sobem de posição social. Botica, antigamente era farmácia. 2. Para saber mais. Variação social. A variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa e a sua bagagem cultural, seus interesses. Preconceito linguístico ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui a outra por falar diferente. 3. Responda com base no texto. A. Descreva como você imagina a lousada e traga-lhe detalhes baseados na leitura do texto. Bom, após a leitura do texto, nós percebemos que o lousada parece ser um homem imponente, letrado, ou seja, estudado, possui relacionamentos importantes e tem conhecimentos e parece que busca oportunidade para se dar bem. É tratado por senhor e usa uma cartola e uma sobrecasaca. B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados no texto lido. Bom, Carolina parece ser uma pessoa simples, sem escolaridade, com aparência descuidada, serviçal e curiosa. Indaga tudo. Ele viu perfeitamente o Senhor e não fez caso. Uma fala dela para mostrar a indagação de tudo. Letra C. Podemos identificar no texto, pelo menos, duas variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. A linguagem formal a gente percebe na linguagem do lousada. Vai buscá-las, voa central, né? Parece que ele é uma pessoa culta e ele faz mais uso desse tipo de linguajar. Já a Carolina, ela usa mais a linguagem formal. Sim, senhor, fazer, conhece ele, centrar. Então, essas palavrinhas aí, como elas não estão adequadas à norma culta, então elas dão a entender ao leitor que é uma pessoa que não faz uso, né, do conhecimento linguístico na fase de escolarização. Então, está mais ligado à linguagem informal. Qual dos dois personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico? Por quê? Bom, o preconceito linguístico, ele é sofrido pela personagem Carolina, né? Por não ter escolarização, não possuir conhecimento sobre a língua. E muitas das pessoas até imaginam ela como uma pessoa negra, né? E uma serva, né, uma empregada do lousada, pela forma como ela trata ele e tudo. Então, tudo isso que irrigou a nossa imaginação se trata de um preconceito linguístico. Nós fizemos uma estereotipagem da Carolina baseada-se nas falas dela, né? A gente colocou lá que é uma pessoa simples, sem escolaridade, com aparência descuidada, serviçal, curiosa, tudo baseado na forma como ela fala, porque em momento nenhum essas características foram dadas no texto, entendeu? Isso que chama preconceito linguístico, tá bom? 4. Por que é importante que as falas e rúbricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? É importante para que o espectador possa compreender não só o roteiro, né, e sentir o que se passa na história vivida pelos personagens, mas também que ele possa, através dessas rúbricas, se apropriar das características que não são ditas, guardando, né, elementos para a imaginação desse leitor que vai ler esse roteiro, para que ele possa realmente conseguir imaginar o que o escritor, né, o roteirista lá, quis passar como mensagem sobre aquele personagem. 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para induzir as falas? É usado o discurso direto para induzir as falas, tá, gente? Já que se trata
de um diálogo, tá bom?